Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos responder uma dúvida do Caio. Fábio, o que fazer no caso do batismo destruído pela guerra? Felipe, solta a vinheta! Muito bem, este é um assunto espinhoso. Infelizmente, aconteceu muito entre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Muitos arquivos foram destruídos na guerra. Então, talvez você que tenha chegado nesse vídeo, você chegou exatamente por isso. O que fazer em caso de documentos destruídos na guerra? Então é o seguinte, primeira coisa, a gente precisa entender que o processo de reconhecimento da cidadania italiana exige que a gente apresente todos os documentos de nascimentos e casamentos, pelo menos. Os óbitos, a gente tem sempre aquela discussão, eles não são obrigatórios, porque eles não constam na K28, que é a circular que rege a cidadania italiana, porém a gente sabe que muitos oficiais acabam pedindo. Agora, você não pode não apresentar a certidão de nascimento ou de batismo do seu antenato italiano. Então eu quero te dizer o que é que você faz caso você solicita o documento para o Comune Italiano ou para a igreja, conforme eu te ensino aqui em vários vídeos lá no nosso blog minhasaga.org, e aí você recebe a informação. Infelizmente, nós não podemos emitir este documento porque o registro foi destruído, ou os livros deste comune, os livros dessa igreja foram bombardeados na Grande Guerra e não é possível emitir. Primeira coisa, anota aí, tá? Você precisa de algum documento que prova que estes documentos foram destruídos e, se possível, com os dados do seu antenato italiano. Então, na prática, tá bom? Você entrou em contato com uma paróquia, o padre falou assim, olha, infelizmente eu não posso te emitir porque nós não temos esses dados. Você vai solicitar para ele, então, padre, por gentileza, o senhor pode emitir então um documento onde comprova isso, por favor? Eles já estão acostumados a emitir esse documento. Você precisa ter este documento em mãos. Ele vai ser importante pro próximo passo. E às vezes, é importante, tá? Às vezes os padres, eles conseguem ver o livro foi destruído de batismo, só que eles conservam, ou ele encontra, por exemplo, o índice decennale, que são os índices, não são os registros, mas tem livros que eram os índices, para que ele pudesse olhar. Então, por exemplo, pelo sobrenome ele encontra que Barbiero Giordano estava no livro número 1, que aquele livro 1 foi destruído, mas esse índice existe. E às vezes consta até a data de nascimento do seu antenato italiano. Então, muitas vezes o padre vai conseguir emitir o documento assim, ó, do índice decennale, do comune, da igreja XYZ, consta que fulano de tal nasceu na data tal nesta paróquia. Infelizmente não posso emitir o certificado de batismo porque os livros foram destruídos. E aí, se este for o seu caso, se você tiver todas essas informações neste documento que foi destruído, você pode tentar conversar com o comune onde você vai fazer o seu processo, se eles aceitam este documento. É critério do fichário de Estado Civil aceitar ou não. Paralelo a isso, uma outra dica para você. Busque as informações militares na Itália. Então, digamos que essa mesma pessoa, ela cumpriu o registro militar na Itália. Então, você vai entrar em contato com o arquivo de Estado, conforme eu te ensino lá no manual Sagabook. Vai perguntar para ele se existe a lista de leva, ou pelo menos a lista de renitente, enfim, se eles têm algum registro do seu antenato italiano, e peça esse documento para eles também. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos reunindo informações dele. Se ele se casou na Itália, tá melhor ainda. Você vai ter uma certidão de matrimônio dele, que muitas vezes, pelo fato de ter um matrimônio dele, que já é um documento italiano, mesmo com um documento, com uma declaração que não é o certificado de batismo ou o extrato de operação dell'atto di nascita, você consegue fazer o seu processo. Não estou dizendo que vai conseguir, mas as chances acabam sendo maiores porque você tem uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento. Mas qual é o processo comum, correto, normal em caso de documentos destruídos? Solicitar a reconstrução desse ato na Itália. Da mesma forma que no Brasil, quando se perdeu um documento por problemas no cartório que pegou fogo, porque também pegou fogo em cartórios e de livros foram destruídos, mas o que a gente faz? A gente contrata um advogado, ele vai solicitar um juiz que faça a reconstrução. Como que a gente consegue fazer a reconstrução desse documento no Brasil? A gente reúne todas as provas que esse antenato nasceu em determinada data, que se viveu em determinada data, através de outros documentos, então o juiz consegue olhar todo aquele calhamaço de coisas e diz, ok, realmente aqui tem os pressupostos, vou emitir um mandado solicitando então ao cartório que reconstrua judicialmente esse documento. Na Itália é a mesmíssima coisa. Você precisa dessas informações que eu te passei, declaração do padre, declaração do comune,
que quer que seja, outras informações para confirmar a data e local de nascimento dele. Você vai contratar um advogado italiano. Nós temos o portal da cidadania italiana, onde você pode buscar informações ali. Nós temos advogados, nós temos pessoas qualificadas que fazem parte da nossa bolha, que vão poder te ajudar a fazer isso. Você vai contratar um desses advogados, ele vai fazer todo o procedimento aqui na Itália. Às vezes é até mais simples, dependendo do tipo de comune, tribunal, dependendo da situação, mas normalmente isso é feito na região onde o comune se encontra. Vai solicitar a reconstrução do ato, o juiz ou o tribunal, enfim, vai dar a autorização para o comune fazer a reconstrução do ato. Eles vão fazer a reconstrução, vai colocar no livro B, parte 2, enfim, vai fazer toda a parte burocrática da coisa e você vai ter aquela certidão reconstruída, uma certidão feita com base nesses documentos. É assim que a gente faz, tá bom? É assim que a gente resolve os problemas quando houve perda de registros na Itália. E se você gostou desse vídeo, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo no nosso canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações, que aqui a gente tem vídeo toda semana sobre o nosso fascinante mundo da cidadania italiana, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.